Babá, Rubens, Dondu. Hoje a gente trouxe um conteúdo um pouquinho diferente dos outros dias. Hoje a gente vai conversar sobre hábitos e costumes do Brasil. Que os coreanos acham um pouco diferente. Então vamos lá? Acompanha com nós. Oh, peraí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar curtida e compartilha que vai ajudar muito no vídeo, viu? Então vamos lá? Bora! Então hoje, Sang e eu, a gente vai representar parte da Coreia e o Rubens e o Dongu vai representar parte do Brasil. Então vamos lá conversar sobre Coreia e Brasil? Não. Oi, acabou! Neldorou Donu Tuda Big Desfondron Bari Lemon Life New Aronid Bia. E tem mais uma notícia. Qual seria? Como eu já falei muito português no intro de hoje, eu vou parar de falar português hoje. Tô com preguiça. Quem vai editar vídeo, não sei quem é, né, Xang? Mas vou colocar na legenda lá, tá? Por favor. Bom, lembrando pra vocês, galera, que aqui a gente só vai citar alguns costumes do Brasil e da Coreia, mas em nenhum momento a gente está falando se é bom ou ruim. Tá? A gente só quer mostrar costumes que existem aqui no Brasil, que para os coreanos é diferente, e costumes na Coreia, que para o brasileiro é algo diferente. Quando a gente bebe cerveja na Coreia, como é que a gente faz? Cerveja. Pra quem não bebe sabe demais, né? Acho que assim, na Coreia, tanto cerveja quanto soju, né? Aparece muito no comercial também isso, né? Tipo, Indo, tô bom. Mas acho que não só você vê no dia a dia também os coreanos lá, depois do trabalho, seus amigos, bebe a cerveja e faz muito isso. Eu mesmo faço isso, bebendo água. Ó, primeiro eu estou explicando a diferença, ó. Não sei, não me aliviou, mas ó. Não parece que aliviou bastante? Desceu tudo. Agora eu vou te mostrar como é que o Brasil faz quando bebe uma cerveja. Deixa eu pegar aí uma latinha. Ó, não tem cerveja aí dentro, né? Vem aí, porra. Ó, tá amarelo. Mas eu não vi brasileiro, mano. É nóis, é nóis. Vamos puxar aqui. Ah, o bagulho tá trincando, fizeram louco. Canela de pedreiro, tá ligado? Tá gelado. Hora, moleque. É isso que cerveja que eu tô falando. Cerveja é bom. Cerveja quente é ruim, mano. Pensa assim, trincando no gelo. Boa. Ô, chefe, traz a próxima. Mais uma, saideira. Tá, vamos no estilo coreano. Sim, coreano também. Vai pegar esse outro. Dá, meu bebê. Eu quero te mostrar agora. Então vamos mostrar coreano. Vamos ver. Vou parar aqui, não vou fazer, não. Vai, microfone. Dentro do meu. Ah, eu vou fazer agora, né? E é assim que a Coreia toma e o Brasil toma. Entenderam? Entenderam? Sacaram? Entendeu? Eu acho que aqui eles se expressam mais, né, corporalmente, com sons, né? Acho que a gente se expressa mais sorrindo, mais com frases, com palavras, com gírias, né? Acho que mais uma diferença, né? Acho que é exatamente isso. A grande diferença mesmo é a língua. 아, 그리고 한국 사람들은 뭔가가 기억이 났을 때 항상 맞아 라고 하죠. 뭐가 기억나? É tipo é verdade. Isso, a gente faz muito isso. Mas a gente sempre tá fazendo palma. Ou quando tá conversando, tem que ter esse costume. Mas é verdade, na Coreia o pessoal bate muito a palma, né? Aqui no Brasil, putz, pode crer, né, mano? Nossa, é mesmo, velho? Sério? É quente isso aí? Quente, né, mano? Quente, né? Pode crer. Não existe bater palma. Entendeu? Não faz sentido. Mas culturalmente, até entendendo na Coreia, meio que casa bem, sabe?
pode crer. Até que o brasileiro não tem certo. Acho que algumas pessoas que não os brasileiros também batem palma. Tipo, nesse sentido do pessoal, pode crer, raramente sim. Mas raramente, né? Porque eu vi você fazendo agora, eu não sou uma porra. Não, é mais unnatural. Ah, tipo, é mais atrás. Ah, pode crer! Bom, então na Coreia, os pessoal quando vai tirar um selfie, né, famoso selfie, tem costume de colocar a cabeça mais para trás possível, para tentar aparecer na foto com a cabeça menor possível. Porque na Coreia, estranhamente, tem esse padrão de beleza, que tem que ter cabeça menor, que é mais bonito. Então, normalmente, quando a gente tira foto, como é que é feito? Ô, calma aí, vai pra frente, ô. Já tem mais de cabeça perfil, vai pra frente. É por isso que o Zang, normalmente, quando ele tira selfie, eu tô lá na frente. Agora a gente vai mostrar o vídeo brasileiro. E assim que vai tirar foto no Brasil, tá ligado? Tem cabeça grande, tem pequena. Tudo junto misturado, tá ligado? Quem conhece, vai conhecer. Fechou, vamos ver o show, viu? Na Coreia, ainda falando de selfie, quando esse assunto é entre casal, se o homem tá com a câmera na mão e vai tirar foto com a namorada e não fica na frente da namorada, tá baixinho. O homem tem que ceder um pouco nesse quesito de e tem que sair na frente, porque senão é chibatada. Na Coreia, a gente tem o costume de ir no posto de trabalho e tirar o tênis e utilizar um chinelo que é utilizado apenas no local de trabalho. Por questão de higiene, por questão de conforto, para se sentir mais em casa, né, e trabalhar melhor. Tanto que na Coreia, quando se anda no ensino fundamental, eu chegava na escola, tinha que tirar meu tênis e trocar por um chinelo para entrar na sala de aula. Desde pequeno é educado dessa forma, tênis se usa na rua. Entrou como saída do estabelecimento, troca. Aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil não tem esse costume, né? Quando eu estava na cidade até um tempo atrás, tinha alguns funcionários coreanos ali, expatriados. Aí todo mundo zoava os coreanos e os caras falavam: olha o coreano de chinelo ali, ele vinha de sapato trabalhar, né? Chegava, guardava a mesa dele, ó, trocava, tirava o sapato, tênis e tal, colocava aquele chinelo Riderzinho, sabe? Só pra você encaixar dentro dos pés e ficava rodando no escritório ali, ia pra reunião com a pastinha, tudo de chinelo, né? Na Coreia é super normal, é comum. Tipo, eu, meus amigos ao redor que tem brasileiros em si mesmo, quando vou na casa de alguém assim, todo mundo tá com sapato dentro de casa. Raramente tem alguns que tiram por causa da higiene em si mesmo, né? Mas a maioria da parte mesmo tá com sapato deles na casa. 다음 거는 이제 한국에서 뜨거운 음식을 먹을 때 한국 사람들이 이렇게 먹다가 시원하다 그런 게 있죠. Isso aqui normalmente é um costume dos mais velhos, os tiozinhos, digamos assim, né? Os mais velhos, os senhores, eles têm esse costume de expressar o quente como refrescante. Toma sopa quente, refrescante. Entra numa sauna quente, refrescante. Isso é verdade. Aqui no Brasil não existe. Aqui no Brasil já não tem muito costume de tomar sopa quente, né? E sopa no inverno às vezes e tal. Ah, mano, você pega. Olha aí pra mim, mano. Vai ser não queria isso não. Basicamente é assim que acontece aqui no Brasil, né? Cara, tá comendo negócio quente, mas vai ser interessante, bagulho. Não compreendemos. Na Coreia, os coreanos curam a ressaca com sopa quente ou ardida, ou quente e ardida. Tanto é que existem sopa chamada sopa de ressaca, Haechangku. Existe sopa para ressaca. Um detalhe a mais, além da sopa, na Coreia existem vários tipos de refrigerantes que é voltada para curar a ressaca. Tá bom, no Brasil, né? Assim, curar a ressaca, isso assim. Dia seguinte você tá morrendo. Envolve da veia. Envolve, é água pra cacete, água de coco. Feijoada é a comida que eu mais gosto, mas um dia depois da ressaca, não dá pra comer feijoada. Nossa, pra mim não dá. Pra mim nada entra com a ressaca. Nem Jacu? Nem Jacu. Sério? Tá em jogo. Pra mim tem que estar tipo umas
7, 8 horas. Acordei aqui umas 9 horas assim, de barriga vazia lá, aí depois eu como alguma coisa. Eu acordei, eu preciso de uma sopa na hora, senão eu morro o dia inteiro. Tipo, no meu caso, eu gosto bastante de tomar sopa, né? De jeito coreano, mas entre nós 4 eu como mais, como bem também, então pra mim se tiver, tô com fome, vou acordar meio-dia, tô com um pouco de ressaca, mas não tem comida coreana pra comer, eu tenho que comer um PF, algum salgado, peça alguma coisa pra mim comer, sei lá. Você tem que comer de qualquer jeito, eu comer de qualquer jeito. Mas não fica assim, você não fica enjoado, coisa do tipo? Cara, eu não fico. Pra ser eu pra de ressaca. Banho gelado. Como a nossa produção disse, eu acho que só você tem. Mas outra produção não tá concordando. Nossa, eu tomo água pra caralho. Não, mas já escutei. Eu tomo água de lá pra tirar a ressaca de vez, tá ligado? Você já ouviu falar disso aí. Vamos para o último costume coreano. 이제 마지막은 밥을 먹을 때 소리를 내는 것인데요. 소리를 내야지 이제 맛있게 먹고 있다 이런 느낌을 주게 되는데요. 하지만 어떤 사람들은 그거에 대해서 좀 반대적인 생각을 가지고 있기도 한데 상윤 씨는 어떤가요? 저 같은 경우는 별로 신경 안 씁니다. 제 음식 먹으면 되지. 누가 못 잡고 빼달라고. Vai. Só que, claro, obviamente, não são todos os coreanos que concordam com isso. Tem gente que, se vê alguém comendo fazendo muito barulho, fica irritado. Sabe como é que a gente resolve isso? Vocês dois, mostra quem tem um miojo na frente de vocês. Como os coreanos costumam comer o miojo? Macarrão no Brasil seria. Macarrão, a gente come uma casa de massa. No Brasil, como é que come macarrão? Tem vários jeitos, né? É o pessoal que faz assim. Dá aquela viradinha, dá uma viradinha, roda ali no prato, tem um pouco desse tamanho. Ou pega ali uma colherzinha com garfo, coloca aqui, pá. Bom, né? Mais ou menos assim, né? Achei claro. Pra finalizar esse tópico, aqui no Brasil, seria um pouquinho falta de respeito, de educação, né? Comer fazendo barulho, não é verdade? Diferente da Coreia. Na Coreia, se você come fazendo barulho, você mostra meio que tá gostoso, sabe? Você tá apreciando. É diferente, é um costume, né? Totalmente diferente. No Brasil eles fazem de uma forma, na Coreia é outra. Não tem certo ou errado, então é uma coisa mais cultural. Mas eu acredito que nós 4 tenta comer de um jeito mais que não fazer mais barulho. Com certeza. Assim, quando eu tô em casa, quando eu tô com função coreana, eu como mais naturalmente, faço barulho, sabe? Não tem essa preocupação. Não tem preocupação, mas quando eu tô numa casa de massa, por exemplo, tá todo mundo comendo mal bonitinho, igual sozinho. Você levou uma minazinha, né? Uma massa. Não vou ser escandaloso mesmo assim. Comer bonitinho. Então, tem essa diferença aí, beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Para não ficar muito extenso, nós teremos a parte 2, em que estaremos falando sobre os hábitos e costumes da cultura brasileira agora, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e até o próximo vídeo.